Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos à segunda aula do workshop. Nessa aula nós vamos fazer uma análise em cima de layouts 3D e passar para vocês as principais medidas, pontos positivos e negativos de cada um dos layouts que a gente vai apresentar aqui para vocês. Como vocês podem ver, a gente está com um convidado ilustre aqui, o Adrian. Ele é especialista em modelagem 3D, inclusive ele fez toda a modelagem 3D do nosso motorhome. Ele foi o responsável também por fazer aquele vídeo incrível que vocês gostaram bastante, quem nos acompanha há mais tempo, que foi lá no começo, quando a gente estava fazendo o planejamento do nosso motorhome e apresentamos para vocês como ia ficar o nosso motorhome antes mesmo de ele estar construído ainda. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Adrian, sou responsável pela empresa GAS Arquitetura e Design. Juntos, eu, Henrique e a Suelen, levantamos todas as necessidades iniciais que eles tinham do projeto, o brief inicial, e elaboramos o 3D a partir disso. Mas antes de partir para a aula, se liga só no resultado do vídeo que deu da Tibéria, né? O resultado final dela. Ficou sensacional que a gente conseguiu realmente visualizar o nosso sonho. There's a lot of colors lost within a haze. Don't rely on others to get you through the maze. The dreams are not the same for me. Standing by. E a ideia de trazer o Adrian para estar aqui com a gente nessa aula e passar essa aula aqui para vocês é porque nós temos toda a bagagem da experiência para passar para vocês, de todo o tempo que a gente viveu dentro do motorhome, na Kombi e na van. E o Adrian, ele tem a expertise na parte técnica de modelagem de um 3D. Por conta da empresa dele, já ter feito vários motorhomes pelo Brasil, já terem se especializado nessa área, foi muito importante. Então a gente resolveu trazer esses dois pontos positivos para trazer um melhor conteúdo para vocês, mais rico, com mais qualidade e com exemplos reais que a gente vai abrir ali na tela do computador. Agora sim, na tela do computador, a gente separou três layouts diferentes aqui de van para mostrar para vocês. A gente vai falar as principais medidas, o ponto positivo e negativo de cada uma delas e também, para quem quiser se aprofundar na parte de Kombi e micro-ônibus, algumas medidas dá para ser utilizado, mas também dentro do curso a gente deixou todos esses layouts aqui, mais o da Kombi e também do micro-ônibus, totalmente pronto para vocês começarem a entrar lá dentro, mexer em cada uma das coisas e também a gente vai dar algumas dicas aqui para vocês, mostrando na prática quão simples vai ser vocês montarem o layout de vocês, visualizarem eles totalmente em 3D, entrando lá dentro, se sentindo lá dentro, totalmente real. O primeiro modelo que a gente separou para mostrar aqui para vocês é o modelo da dinette na parte da frente do carro, onde a cozinha fica na parte lateral, dividido entre fogão e pia de um lado e a geladeira do outro, o banheiro na parte do meio do carro e a cama fixa atrás. Cada modelo que a gente vai estar trazendo aqui tem os seus pontos positivos e os seus negativos. A gente vai explicar depois para vocês, a gente vai deixar por último a Tibéria, até para mostrar quais foram as necessidades que a gente pensou e quais eram os objetivos que a gente tinha na hora de montar ela. Como vocês viram na última aula, a primeira ideia foi a gente primeiro imaginar como tudo ia ficar, escrever as necessidades, não somente da nossa cabeça, mas também colocar no papel, colocar na planilha para visualizar isso de outra forma. E depois a gente começa a levar para o 3D. O legal da gente conseguir visualizar o 3D é que a gente consegue analisar todo o layout como um todo antes da gente começar a construção. Todas as circulações, espaço que vai ter de passagem, abertura de armários, gavetas, onde é que vai ficar o fogão, onde é que vai ficar a pia, se a torneira tem um tamanho ideal. E é interessante que são itens e espaços que fazem totalmente o conforto, né, dentro do veículo, porque provavelmente você está acostumado com um espaço maior de uma casa fixa, né? E o motorhome ele tem espaço limitado, então conseguir aproveitar cada espaço, conseguir ficar confortável, se sentir bem dentro do veículo é fundamental. Algumas vantagens que a gente vê do dinette, né, que você tem um ambiente separado, então você tem um ambiente quarto, cozinha, e a sala de jantar ali totalmente separado, então são cômodos diferentes. E o que faz essa divisão muitas vezes é a parte do banheiro, né? Tem pessoas que preferem o banheiro estar na parte de trás, tem pessoas que preferem estar na parte da frente. A ideia realmente é trazer aqui para vocês esses modelos para vocês começarem a imaginar e tentar entender qual que é melhor para você. Muitas variações em cima de cada layout desse você pode fazer, então tipo, se não gostou dessa parte da mesa, depois você pode mudar. Se você não gostou da divisão ali do fogão e também da pia, você pode afastar uma da outra, deixar a bancada no meio. Então tem muitas possibilidades que podem ser feitas. Esse modelo, por exemplo, a parte do banco da frente, do banco do motorista, ele vira para trás também. Então ele complementa a sala. Nesse caso, quando a pessoa está do lado de fora olhando para dentro, consegue ver o pessoal ali comendo, consegue ver o pessoal ali na sala de jantar, vamos supor assim. Então é bem interessante porque enquanto tu tá comendo, tu pode deixar a porta aberta e consegue ter visualização de tudo. Já no nosso modelo não tem essa possibilidade, como a gente fica mais pro canto, né? Além que o banheiro ele fica mais privativo. No nosso caso não é tão privativo que é bem na frente da porta. Então tem que ter esse cuidado. A gente vai receber até visita, por exemplo, dentro do
motorhome, tem que ter esse cuidado para a visita conseguir se trocar dentro do motorhome, ou tem que virar, ou tem que sair para deixar algo mais privativo. Em todos os casos, tem prós e contras dentro do layout. Por exemplo, se você gosta de um ambiente mais aberto, talvez a melhor alternativa é o banheiro na frente, porque você tem toda a vista do fundo do carro liberada. Mas se você gosta de mais privacidade para a parte dos quartos, o banheiro no meio, ele é uma boa opção, porque ele faz um bloqueio visual. Falando da parte do quarto também, nesse modelo tem algumas possibilidades, né? Nesse caso aqui a gente está imaginando que a pessoa vai dormir de lado. Tem que ver certinho, tem algumas pessoas que colocam as bolhas, né, na parte para aumentar um pouco o quarto, conseguir dormir pessoas até de 1,80 m ali atrás. Mas no nosso caso eu tenho 1,70 m, eu consigo dormir tranquilamente de lado dentro da van. Mas se tu for mais alto, alguma coisa nesse sentido, dá para tu fazer um alongamento ali para frente, o pessoal coloca ali na parte dos pés. Uma outra possibilidade também é aumentar o armário aéreo, fazendo com que o armário aéreo do guarda-roupa da parte de trás vá até a base, né? É uma ideia também interessante, e deixando por cima ali da bancada. Só que tu vai perder um pouco de bancada, então tudo isso tem que ser levado em consideração. Tem aquele modelo do trilho, né, que o pessoal utiliza muito, que joga um pouco mais para frente e faz com que a cama fique mais agradável. Então tem que levar esses prós e contras. Também em consideração nesse modelo, que se fizesse esse trilho para frente, poderia tampar até mesmo a entrada do banheiro, né? Sim. Tudo isso você tem que ter em mente antes de começar seu projeto, antes de começar a construção. Aí que tá o grande X da questão, que é o ponto positivo de um 3D antes de executar o seu motorhome. Tu vai começar a visualizar muitos problemas durante a construção do 3D. E é muito melhor tu estar encontrando esses problemas agora no 3D, simulando uma construção real, do que tu tá realmente construindo e muitas vezes não ter a solução ali, ou tu ter que fazer uma gambiarra, alguma coisa nesse sentido, que não é favorável para ninguém. Além de que tu vai gastar muito dinheiro desnecessário, ou ter que cortar muita madeira que tu não vai querer, fazer alguma outra coisa que vai te fazer gastar tempo e não é positivo nesse momento. Com um exemplo do projeto 3D, tipo assim, a gente tinha o projeto, então a gente sabia como que ia cortar madeira para dar para tudo que a gente gostaria de utilizar. Então a gente já sabia a posição correta para cortar madeira e não houve perca de material, a gente comprou a quantidade exata, então tudo isso dá para levar em consideração. Partindo para o segundo modelo de motorhome, a parte de trás vocês podem ver que ali tem a mesa durante o dia, né, e durante a noite vira cama. É um modelo muito comum também, muito utilizado nos Estados Unidos, agora os brasileiros estão utilizando bastante casal de amigo nosso utiliza, e a gente gosta bastante também. Era até uma das opções que nós queríamos para o nosso motorhome, só que teve uma coisinha que nos fez não escolher esse modelo para nós. Duas, na verdade, que foi, a gente não gostaria, pela experiência na Kombi de ficar montando e desmontando a cama todo dia, não nos agrada tanto, e também pela questão da garagem, porque a gente gostaria de levar bastante coisa. Então foram essas duas escolhas que nos optaram em outro layout. Justamente por causa disso que é interessante também decidir todas as necessidades. A gente teve a experiência de entrar dentro de uma van assim, inclusive jantamos lá dentro, e foi muito legal porque deu pra ter experiência de que cabe tranquilo várias pessoas jantando ali atrás. Dá pra perceber que essa sala, ela fica muito boa pra reunir as pessoas, às vezes eu gosto bastante de jogar carta. Então jogar uma carta ali em cima, jogar um truco, é muito bacana porque dá tranquilamente para ter essa divisória, e só que claro, tem esse contra de muitas vezes ter que montar e desmontar a cama. Mas um pró enorme é que a cama fica enorme, né? Tipo, verdade. Fica uma king o tamanho size de uma king, porque daí fica 1,70 por 1,90 geralmente. Aí o tamanho que você escolhe qual o tamanho que vai ter de sala. Uhum. Exatamente. Quanto mais tu aumentar ali, a sala vai ser maior, mas em compensação pode ser que tu perca um pouco de bancada, nesse sentido. Ainda que assim, nesse modelo, tu vai ter muito mais bancada aqui no dinette e no nosso próprio modelo, porque a cama, ao invés de estar lá atrás estática, né, parada, fixa, nesse caso ela vai ter essa opção de montar e desmontar, e o resto tu consegue utilizar mais bancadas, o banheiro talvez seja um pouco maior, pode ser uma possibilidade. Fazendo uma comparação com o layout anterior, que eu comentei sobre o campo de visão, aqui a gente tem um banheiro na entrada e a vista é muito mais liberada para os fundos do motorhome, então você consegue enxergar todo o fundo, toda a mesa, é um layout mais limpo, digamos assim, visualmente. Bacana a gente conseguir entrar dentro do layout usando o 3D, é que a gente consegue visualizar todas as modificações que a gente quer fazer antes de construir. Por exemplo, vou tirar um armário aéreo de um lado, só seleciono e vou apagando os módulos. Já tenho essa vista da lateral totalmente liberada. E vamos aproveitar que a gente está dando uma olhada aqui dentro do segundo layout e mostrar as principais medidas assim que vocês têm que levar em conta, que eu acho que é muito interessante durante a montagem. Eu e a Su, na nossa primeira montagem, também agora durante a van, a gente tinha muitas dúvidas em relação a isso. Qual o tamanho do banheiro, qual o tamanho da bancada, a mesa em relação à parte do assento, qual o espaço que tem que ser deixado em centímetros, exatamente para que fique algo confortável. Por exemplo, o banheiro, uma medida padrão é 70 por 70, um tamanho mediano. Claro, tem opções de fazer um banheiro maior, um banheiro menor também, mas vai muito do que você coloca como necessidade dentro do layout. Por exemplo, se eu quiser um banheiro maior de 1 metro, por exemplo, eu vou ter que abrir mão do tamanho da minha bancada.
Mas o que é mais convencional hoje, o que o pessoal sempre pede para colocar nos projetos é um banheiro de 80 centímetros, de 70 a 80 centímetros no máximo. Já na parte da bancada, uma largura padrão para dentro do motorhome, até para não perder muito espaço de circulação, que já é um pouco reduzido dentro do carro, é uma bancada de 50 centímetros, levando em consideração a curvatura do veículo, no meio do carro, que ele vai afunilando. Então, por exemplo, se eu quero uma medida de 50 centímetros na parte superior da bancada, eu tenho que levar em consideração a diferença entre a medida do meio do carro para o piso, que normalmente é uns 3, 4 centímetros. Dependendo do carro, claro. Dependendo do carro. E a altura, geralmente, o pessoal está fazendo de quanto? A altura depende muito do tamanho da geladeira. Por exemplo, a geladeira que está aqui nesse modelo, ela é uma geladeira de 120 litros. Isso, 122. É uma geladeira de 122 litros. Então, a altura dela é de 81 centímetros. Então, o que a gente considera? Uns 2 centímetros de espaço entre o final dela, a parte superior, e o começo da bancada de pedra ou de madeira que você for colocar. Então aqui nessa bancada a gente considerou 84 centímetros embaixo da pedra e na altura final 88, considerando 3 centímetros de espessura da pedra ou madeira, que é a bancada, o material da bancada que você vai colocar. Então uma altura de uns 90 centímetros, 88 centímetros para uma bancada é ótimo. É ótimo, é o padrão. E a gente percebeu também, durante a construção da nossa van, também de deixar um espaço na pedra, né? Um pouco mais para frente ali. Porque na hora que tu estiver lavando a louça, cozinhando, alguma coisa nesse sentido, se cair algum líquido, para não cair direto nos móveis, né? Então é um espaçamento que é deixado também nessa parte, na hora da construção tem que levar em consideração. Isso também já é um padrão já de um projeto arquitetônico residencial ou para qualquer outro tipo de cozinha, né? Sempre passar um pouco a bancada para frente dos armários para proteger a madeira, o MDF ou compensado naval. E na parte do armário aéreo também era uma dúvida que a gente tinha. O nosso armário aéreo ele ficou um pouco menor que a bancada e dá para ver que é bem parecido com esse daí, né, na verdade. E essa daí, por exemplo, está em qual medida hoje? É interessante o tamanho ser reduzido para você não ficar batendo a cabeça, né? Quando estiver utilizando a bancada. Até na hora que estiver lavando a louça, né? Porque tem pessoas às vezes que deixam o armário aéreo um pouco grande, então na hora que estiver lavando a louça, uma coisa nesse sentido pode bater com a cabeça. Então tem que levar isso em consideração ou também. Ou ficar desconfortável para não conseguir chegar mais perto da pia, né? Para essa medida de armário aéreo, que a gente considera padrão em todos os nossos projetos, a gente considera a altura de 40 centímetros e a profundidade de 30 centímetros. Mas claro, cada projeto é um projeto. Você pode fazer um armário maior ou menor, mais comprido, menos comprido. Isso depende da sua necessidade. Isso. Eu e a Suelen, por exemplo, a gente não fez uma divisória interna. Nós fizemos divisórias no caso de uma para outra, né, das portas, mas não necessariamente no meio dela. A gente não viu necessidade disso. Uma outra dúvida que a gente tinha também, para que ficasse confortável, era na hora de sentar e trabalhar, né? Tipo, a mesa em relação à parte do assento. Eu realmente não sabia qual medida usar, até dei uma pesquisada na internet, mas logo em seguida, quando a gente começou a falar com o Adrian, ele já passou para nós. Tem um padrão, né? Tipo, o pessoal geralmente utiliza... Tem, na verdade, a altura de um assento varia de 45 a 50 centímetros. Isso depende muito da altura de quem vai usar. Mas aqui a gente considera 45 centímetros mais os 8 de espessura do estofado. Então, totalizando uns 52 centímetros. Está dentro de um padrão convencional para ergonomia de projeto. A ideia de passar essas medidas aqui para vocês é realmente para ter mais conforto dentro do motorhome. E deixa eu ver ali, em relação à parte do espaçamento ali no meio do carro. Tipo, quando eu tô fazendo a passagem interna ali, para não ficar tão apertado entre os dois móveis, ali ficou de quanto? Quanto mais espaço de passagem possível, melhor. Claro, para não ficar tão apertado, ter um espaço para abertura de portas de armário, isso tudo tem que ser levado em consideração. Para esse layout, a gente considerou 70 centímetros. É um bom tamanho também? É um bom tamanho. Dá para passar 2 pessoas ali no caso, né? Se tiver uma lá atrás, ou enfim, tiver 2 pessoas passando pelo corredor, dá também. 70 centímetros é a largura de uma porta padrão. Claro, uma porta de 80 centímetros é uma porta já de banheiro acessível e tudo mais. 70 centímetros é uma largura bem boa para circulação. Inclusive ali no banco, né, um erro, e até mesmo na cama, um erro muito comum da galera é não considerar o estofado. Então provavelmente quando você coloca o estofado fica muito alto ou fica desconfortável. Isso eu percebi até na hora da construção da nossa própria van. A gente imaginou que ia ser um tamanho de estofado, a gente teve que reduzir ele um pouco, porque para ficar um pouco mais confortável. Porque em relação à nossa parte das costas aqui, para que a gente tenha uma base boa debaixo das coxas na hora de sentar, então a gente precisa deixar essa base ali de baixo um pouco maior para ter em relação à parte do ângulo, né? Se tu quiser um ângulo ainda para deixar um pouco mais confortável, e também o próprio estofado ali atrás, se for de 8 centímetros, 10 centímetros. Então esse cálculo tem que ser levado em consideração também, porque é um tamanho grande a ser perdido, né, no caso, ou a ser pensado, principalmente na hora de sentar. Partindo para o modelo final, essa aqui já é a versão que a gente entregou para o Henrique e para a Sueli com todas as texturas aplicadas, as cores de MDF que eles escolheram, todos os móveis de marcenaria já no lugar certo,
colocamos também um pouquinho de decoração para humanizar um pouco a cena. Lembrando que no nosso curso, a gente vai disponibilizar uma aula inteira de como aplicar texturas no material, então você vai poder modelar o seu 3D, o seu layout, e aplicar a textura que você quer usar no seu motorhome. Então isso vai te facilitar na hora de comprar a madeira, já vai saber a coloração, já vai saber tudo, e até mesmo o vinílico, né? Porque você vai conseguir aplicar a textura dele dentro do motorhome. Isso é muito legal, porque na hora de tu comprar, tu já vai saber qual modelo tu escolheu, então tu já pega pela internet, tu pega mesmo o modelo real da internet e aplica dentro do 3D para visualizar isso. Então é bem bacana. E toda vez que a gente foi comprar os materiais, né, foi levar na costureira para fazer o estofado, nós levamos o projeto 3D para apresentar. Então fica muito mais fácil o entendimento e a chance de dar certo é muito maior. É, exatamente. E o bacana é que eles conseguiram pegar todo o projeto e executar exatamente igual, não teve nenhuma alteração, todas as cores, posicionamento de mobiliário, até a mesa ficou idêntica. E o que mais facilitou também, que é muito bacana, é que na hora que a gente trouxe todas as medidas daqui pro real, todas elas bateram exatamente. Então uma das etapas de construção, a gente passou uma fita em todas as partes do nosso motorhome, determinando, fazendo literalmente a planta baixa do nosso motorhome em tamanho real. Então foi muito interessante, que depois a gente só foi fazendo as madeiras, encaixando cada coisa no seu lugar, ficou muito mais fácil e prático. E ajudou bastante. Na hora da execução a gente já sabia como ficaria, né? Então foi muito mais fácil. Um exemplo é o nosso puff. Nosso puff removível a gente já sabia como que ia funcionar no projeto, que ia dar perfeitamente, né? Que ia ficar confortável. Então na hora da construção só foi chegar e executar. E já partindo para a parte das nossas necessidades, isso foi uma delas, né? O puff a gente teve a intenção de fazer com que ele ficasse na posição na frente um do outro, enquanto a gente estivesse usando a mesa, e também a outra opção é um do lado do outro. Isso a gente fez por quê? Porque dentro da Kombi a gente tinha essas possibilidades. Então a gente já estava acostumado com aquela rotina de durante a noite eu e ela jantar um olhando para o outro, e geralmente enquanto a gente está trabalhando, eu estou no computador, eu quero mostrar para ela o que está acontecendo, como a gente está aqui agora. Então a gente queria ter essa opção dentro da van, já entra nas nossas necessidades. E entrando para as nossas preferências, a gente tem uma rotina diferente, né? Então o Henrique geralmente gosta de ficar dormindo até mais tarde e trabalhar à noite. E eu já sou totalmente ao contrário, então a gente tinha que ter dois ambientes que um não atrapalhasse o outro. Então já nesse layout a gente conseguiu evitar com que isso acontecesse. Eu tenho um ambiente ali para trabalho tranquilamente, ela pode descansar e assim vice-versa. Quando ela acorda de manhã, às vezes eu posso ficar dormindo um pouco mais e é bem tranquilo. E a gente teve que juntar tudo isso com uma outra opção que a gente queria ter no nosso motorhome. Como dentro da van, durante toda a viagem, a gente percebeu que todos os espaços eles já eram bem divididos, a gente gostava bastante, não via necessidade de ter tanto espaço a mais. Então a gente deixou lá atrás no porta-malas e ao mesmo tempo aqui dentro da van a gente deixou mais amplitude. A gente fez uma ideia de, por exemplo, de um dos lados do motorhome não ter armário. Por isso que é importante você conhecer todas as medidas do seu carro, todas as medidas de piso, janela, altura e largura, antes de começar a modelagem 3D, porque aí você vai saber o que cabe e o que não cabe dentro do seu carro. Isso, no nosso caso a altura chega mais ou menos a 1,90 m, desde a parte da base ali, né, até a parte de cima. Ainda tem a parte do revestimento, que tudo isso também tem que ser calculado. Na hora que tu vai fazer isolamento térmico, sai alguns centímetros. Nosso ali perdemos em torno ali de 4, 5 centímetros da parte de cima e uns 3, 4 centímetros da parte de baixo. Então tudo isso tem que ser levado em consideração, se você é uma pessoa muito alta, se vai ter que fazer um revestimento um pouco menor, alguma coisa nesse sentido. E dentro do curso a gente vai ensinar quais são as medidas principais que você tem que saber, você tem que medir o seu carro antes de começar a modelagem. Além de toda a modelagem 3D também, que a gente vai fazer um passo a passo de como conseguir construir a parte da estrutura do carro e a inserção dos mobiliários dentro. E uma das coisas também que a gente se aprofunda dentro do curso é como fazer todo o layout 3D. Então, desde a parte das medidas, para ter todo o entendimento, quais são as medidas importantes dentro da parte da van, e também toda a construção, textura, tudo que você precisa saber para chegar em um layout como a gente está mostrando aqui. E uma das coisas que eu mais gosto dentro do nosso motorhome é a parte do porta-malas. Na Kombi a gente não tinha isso, e eu senti um pouco de falta de espaço para essa área, para colocar a prancha de surf que eu levava, outras coisas como skate, que a gente gosta bastante, a parte de acampamento, esse tipo de coisa. A gente queria ter um espaço específico. E dentro da van a gente vai conseguir ter isso. Só que na parte do porta-malas a gente precisa pensar o que mais vai ter ali. Vai ter que ter muitas coisas que estão ligadas diretamente ao funcionamento do motorhome, como a caixa d'água, bateria estacionária. E a gente até separou aqui para mostrar para vocês como que a gente pode aplicar aqui na hora a parte do 3D, e é bom vocês pensarem como que vai ser feito essa parte antes mesmo de executar. Como que vai ficar a tua caixa d'água, qual é o tamanho que ela tem que ficar em relação ao local que você vai colocar. Por exemplo, na nossa, a gente pensou em colocar entre as caixas de rodas. Então a gente tem que ter essa medida exata na hora de mandar um orçamento para alguém e tudo nesse sentido para que tudo fique perfeito na hora de executar na vida real. Até para ter uma ideia da distribuição de peso dentro do veículo. Então é muito importante você
você conseguir colocar ali para visualizar melhor, né? Pensando nisso, a gente desenvolveu um pack de mobiliários exclusivo para motorhome. A gente consegue encontrar aqui algumas combinações de layout de bancadas de armário, de banheiro, algumas opções de mesa de net fixa, de net flexível e desmontável. Deixamos aqui também estrutura de cama, opções de cama e também o que é bem importante aqui que a gente deixou separado para vocês é alguns mobiliários como um gás P13, uma máquina de lavar, a própria bateria, umas opções de fogão, tanto duas bocas quanto duas bocas com pia embutida, porta-pote. Tem uma variedade enorme aqui de mobiliários que você pode usar no seu layout. Esses arquivos, no caso, são os packs de mobiliários que ele está apresentando agora, também todos os 5 layouts de motorhome, esses todos vão estar dentro do curso. Quem adquirir o curso, na terceira aula que a gente vai apresentar para vocês, vai ter acesso a tudo isso e além, claro, de entender e aprender todo o funcionamento do SketchUp. Não precisa ter experiência nenhuma, vai ser bem legal. Mas vamos pegar a caixa d'água lá, levar lá para dentro para ver como é que fica e também a bateria, né, para a gente ver como é que fica no porta-mala. Aqui a gente separou duas caixas d'água, uma de 92 litros e uma de 240. Vamos pegar essa de 240 junto com a bateria. E é bem simples a didática do programa. Viram aqui que eu só entrei dentro do programa, selecionei os arquivos, dei um Ctrl+C, vou jogar no Ctrl+V aqui dentro do arquivo que a gente está usando. E no nosso modelo do motorhome, nós optamos em ter a caixa d'água ali embaixo das baterias. Então, Adrian, coloca lá. Vamos ver, no meio das caixas de roda. Eu gostei bastante dessa opção porque fica no meio do eixo da parte de trás do nosso motorhome. Fica no porta-malas, o que vai ajudar bastante enquanto a gente estiver passando por locais muito frios. Então vamos supor aí, esteja aí menos 13 graus lá fora. Se a gente colocar um ar aquecido aqui atrás, junto com o nosso aquecedor a diesel e tudo mais, essa caixa d'água ela não vai congelar, vai fazer com que a gente tenha água em momentos de muito frio. A tubulação também toda a gente vai passar por dentro do motorhome. As baterias também a gente fez a opção de ficar todas aqui atrás, a gente fez o nosso banco de baterias, ficou bem legal e toda essa estratégia de pensamento, de como que tudo ia funcionar, distribuição de peso, tudo isso a gente fez durante a parte do planejamento, então foi muito bacana, a gente foi encaixando cada uma dessas coisas, como a bomba d'água, tudo aqui dentro, a gente só está mostrando a parte mais simples aqui para vocês, mas isso tudo vocês têm que imaginar, programar tudo antes. Então como que vai funcionar? Onde que vai ficar o aquecedor de passagem? Onde que vai ficar o gás? Onde que vai ficar as baterias estacionárias? Para que na prática depois você execute tudo com mais facilidade. Bom, esses foram os ensinamentos dessa aula, espero que vocês tenham gostado. A gente abordou aqui pontos positivos e negativos de cada layout. Lembrando sempre que os pontos positivos e negativos vão variar de pessoa para pessoa. Depende da sua necessidade, do seu brief inicial que você aprendeu a fazer na primeira aula, ser aplicado aqui no seu layout ideal. A ideia agora é vocês se imaginarem dentro de cada um desses layouts, veja qual deles se adequa mais para o teu perfil. Se tu quiser fazer um mix entre eles, então às vezes eu gostei mais do Dinette, mas ao mesmo tempo gostei do estilo que o Henrique e a Suelen também fizeram a Tibéria, então faz uma mescla entre os dois, talvez tira um aéreo de um dos lados, coloca a pia diferente, então tudo isso já vai fazer com que chegue mais próximo do teu motorhome ideal, que você fique mais satisfeito. E é isso aí, essa aula vai ficando por aqui, daqui a pouquinho a gente vai estar abrindo o grupo para dúvidas, então o Adrian vai estar lá com a gente tirando todas as dúvidas de vocês e esperamos vocês até a próxima aula. É isso aí, até a terceira aula, tamo junto, galera. Um forte abraço para todos vocês. Até a próxima. Eu fui. Foi. Fomos! Valeu! Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau.